Qual a relação do indivíduo com a sociedade? O indivíduo nasce na sociedade e a sociedade é constituída de indivíduos. Entre indivíduo e sociedade ocorre uma relação de sinérgia e dialética. O social é o útero permanente onde o sujeito administra a própria possibilidade, isto é, a própria virtualidade, para realizar aquilo do qual é dotado desde o nascimento. O indivíduo está diretamente relacionado à sociedade por ele ser a principal peça que forma a sociedade. Com deveres, direitos e obrigações, cada indivíduo está diretamente relacionado à sociedade. Olá! Na aula de hoje falaremos sobre as relações entre os indivíduos e a sociedade. Fique atento, porque nesta aula retomaremos alguns conceitos dos sociólogos clássicos Marx, Durkheim e Weber. Para Marx, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto de suas condições e situações sociais, já que produzem sua existência em grupo. Os indivíduos construíram sua história e sua existência no grupo social. Portanto, a relação entre trabalhador e empresário não é apenas entre indivíduos, mas também entre classes sociais, a operária e a burguesia. O Estado aparece para tentar reduzir o conflito, criando leis que, segundo Marx, normalmente são a favor dos capitalistas. O foco da teoria de Marx está nas classes sociais, embora o indivíduo também esteja presente. Isso fica claro quando Marx afirma que os seres humanos constroem sua história, mas não da maneira que querem, pois existem situações anteriores que condicionam o modo como ocorre essa construção. De fato, existem condicionantes estruturais que levam o indivíduo, os grupos e as classes para determinados caminhos. Entretanto, todos têm a capacidade de reagir a esse condicionamento e até mesmo transformá-los. A chave para se compreender a vida social contemporânea está, portanto, na luta de classes, que se desenvolve à medida que homens e mulheres procuram satisfazer suas necessidades oriundas do estômago ou da fantasia. Para Durkheim, a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que asseguram sua perpetuação. Essas regras e leis independem do indivíduo e pairam acima de todos, formando uma consciência coletiva que dá sentido à integração entre os membros da sociedade. As regras são toda a crença e todo o comportamento instituído pela coletividade. Marx vê a contradição e o conflito como elementos essenciais da sociedade. Já Durkheim coloca a ênfase na coesão, integração e manutenção da sociedade. Para Durkheim, o conflito existe basicamente pela anomia, isto é, pela ausência ou insuficiência da normatização das relações sociais, ou por falta de instituições que regulamentem essas relações. Durkheim considera o processo de socialização como um fato social amplo que dissemina as normas e valores gerais da sociedade, fundamentais para a socialização das crianças, e assegura a difusão de ideias que formam um conjunto homogêneo, fazendo com que a comunidade permaneça integrada e se perpetue no tempo. Weber tem como preocupação central compreender o indivíduo e suas ações. Por que as pessoas tomam determinadas decisões? Quais são as razões para os seus atos? Partindo do indivíduo e suas ações, Weber pretende compreender a sociedade como um todo. Seu conceito básico é o conceito de ação social, entendida como ato de se comunicar, de se relacionar, tendo alguma orientação quanto às ações dos outros, seja o indivíduo ou vários indivíduos indeterminados e desconhecidos. Weber trabalha com o conceito de tipo ideal.
Tipos ideais são construções teóricas utilizadas pelo sociólogo para analisar a realidade. Para Weber, ao contrário do que defende Durkheim, as normas, os costumes e as regras sociais não são algo externo ao indivíduo, mas estão internalizadas e, com base no que traz dentro de si, o indivíduo escolhe condutas, comportamentos, dependendo das situações que lhe são apresentadas. Assim, quando age no cotidiano, os indivíduos mesclam alguns ou vários tipos de ação social. Vejamos algumas delas. Temos a ação homogênea. Para Weber, a ação social não é idêntica à ação homogênea de muitos indivíduos. Por exemplo, quando estão caminhando na rua e começa a chover, muitas pessoas abrem os seus guarda-chuvas ao mesmo tempo. A ação de cada indivíduo não está orientada pelas demais, mas sim pela necessidade de proteger-se da chuva. Temos ainda a ação influenciada, que ocorre muito frequentemente nos chamados fenômenos de massa, ou seja, quando há uma grande aglomeração, os indivíduos agem influenciados por comportamentos grupais. Isto é, fazem determinadas coisas porque todos estão fazendo. Por exemplo, como no comportamento dos torcedores de um grande clube de futebol quando estão assistindo a uma partida de futebol no estádio. Weber agrupou as ações individuais em 4 grandes tipos. Ação tradicional, eu sempre fiz isso. Lá em casa, sempre se faz desse jeito. Ação afetiva, tudo pelo prazer. O principal é viver o momento. Ação racional com relação a valores, eu acredito que minha missão na Terra é fazer isso. O fundamental é que nossa causa seja vitoriosa. E ação racional com relação a fins. Se eu fizer isso ou aquilo, pode acontecer tal ou qual coisa. Então vamos ver qual é a melhor alternativa. Resumindo, para Weber, os indivíduos e suas ações são os elementos constitutivos da sociedade. Sendo assim, as relações sociais consistem na possibilidade ou probabilidade de que se haja socialmente em determinado sentido, sempre numa perspectiva de reciprocidade por parte dos outros. Já para Marx, o foco recai sobre os indivíduos inseridos nas classes sociais, e em Durkheim, o fundamental é a sociedade e a integração dos indivíduos nela. Agora veremos os conceitos de outros 2 autores, são eles Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Norbert Elias opera com o conceito de configuração-figuração, ou seja, para ele não existe separação entre indivíduo e sociedade. Só é possível trabalhar, estudar e divertir-se em uma sociedade que tem história, cultura e educação, e não isoladamente. Tudo deve ser entendido de acordo com o contexto. Caso contrário, perde-se a dinâmica da realidade e o poder de entendimento. Pierre Bourdieu trabalha com o conceito de hábitos. Este conceito liga-se ao pensamento de Norbert Elias, pois, para Elias, hábitos é algo como uma segunda natureza, um saber social incorporado durante nossa vida em sociedade. É algo que muda constantemente, mas não rapidamente, de modo que há um equilíbrio entre continuidade e mudança. Para Bourdieu, hábitos é o que articula práticas cotidianas, a vida concreta dos indivíduos, com as condições da classe de determinada sociedade, ou seja, a conduta dos indivíduos e as estruturas mais amplas. Fundem-se, portanto, as condições objetivas e subjetivas. Para Bourdieu, o hábito é estruturado por meio das instituições de socialização dos agentes, a família e a escola, ao que ele denomina hábitos primários, por isso mais duradouro, mas não congelado no tempo. À medida que se relaciona com pessoas de outros universos de vida, o indivíduo desenvolve um hábito secundário. Daí ele vai construindo um hábito individual, conforme agrega experiência de outras pessoas com as quais ele está em interação contínua. Nesse caso, o indivíduo se modifica sem perder suas marcas de origem, de seu grupo familiar ou da classe na qual nasceu. Bem, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês nas próximas aulas de Sociologia.